a gravidade do homem é que ele entra em declínio hormonal, mas ele não tem um marcador tão ostensivo quanto as mulheres que param de menstruar, para que ele tenha consciência de que algo aconteceu, ele está sendo suprimido dos seus hormônios gradualmente e tanto homens quanto mulheres padecemos sim de quedas hormonais. Então, esse é um problema que afeta a todos indistintamente. É imperativo que nós, como médicos, entendamos algumas coisas, como, por exemplo, tudo começa no espírito, que se conecta com o nosso corpo, né? O corpo é uma vestimenta muito elegante, muito complexa, muito bela, que nós somos dotados para expressar aqui a nossa espiritualidade. As pessoas que vivem com níveis hormonais mais elevados não só adoecem menos ao longo da vida, como se recuperam mais rapidamente daquela doença, como vivem mais. Você precisa dormir, porque é durante o sono que o corpo não só se regenera, como ele controla e organiza e sincroniza os nossos sistemas neuroendócrino e imunológicos. Olha que coisa interessante. Quando você dorme até antes de meia-noite, a cada hora que você dorme antes de meia-noite, corresponde a 2 horas de sono biológico. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou entrando aqui para conversar com o Dr. Ítalo Rachid. Dr. Ítalo Rachid, que é introdutor da medicina integrativa no Brasil, é palestrante internacional na área de fisiologia, hormonologia e ciências da longevidade humana. E a gente vai falar basicamente de hormônios e saúde, etc. Doutor Fernando Bacal, que honra! E o que eu tenho de recado para vocês? É o seguinte, se você quiser me dar um selo, fique à vontade. Entendeu? Isso me dá prestígio no YouTube, me dá um carinho também, né? Se você gosta das minhas entrevistas, se você gosta do meu canal, pode me prestigiar que eu fico feliz, tá bom? Então fica combinado assim, se você quiser me dar um selo, ele aparece ou num quadradinho que tem um coraçãozinho aqui na lateral, ou embaixo dizendo você quer dar um selo, e aí você dá se você quiser, puder, etc. Eu vou conversar com o Dr. Ítalo Rachid, e porque ele é um homem que sabe muito de hormônio, né? E foi o introdutor da medicina regenerativa no Brasil, é respeitadíssimo entre seus pares. Aliás, hoje é dia do médico. Parabéns aos médicos que me dão entrevista, ou que me tratam, ou os dois. E estamos aqui felizes com essa data de ser o dia do médico e de ser um dia importante. E eu vou entrevistar um médico importante. Médicos que a vida inteira entrevistei em todos os programas de TV que fiz e aqui no canal do YouTube. Sim, porque essa entrevista vai amanhã ou depois no meu canal do YouTube. Doutor Ítalo Rachid aí na área. Hello! Tudo bem? Tudo bom? Tudo, minha princesa. Tudo maravilhoso. Tudo bem. E eu começo, você faz uma palestra que você fala de espiritualidade, de hormônio. Então eu vou explorar você nesse sentido, tá? Vamos lá. Ser explorado por você é uma alegria, satisfação enormes. Parabéns pelo Dia do Médico. Obrigado, querido. Obrigado. E vamos nós. Hormônios. A gente, quando fica mais velha, sobretudo as mulheres, tem que fazer reposição hormonal. Os homens fazem reposição hormonal ou não? Eles ainda não chegaram nesse aspecto, nesse momento histórico. Olha, Leda, a realidade é que homens e mulheres, nós não estamos atingindo nem próximo do ideal ou do mínimo para nós podermos contribuir com a melhoria da qualidade de saúde, da qualidade de vida. No Brasil, por exemplo, país onde vivemos, em média, 1 milhão de mulheres entram em um processo menopausal por ano. Você imagina esse efeito cumulativo, pessoas vivendo cada vez mais, as mulheres parando de menstruar mais cedo, há uma tendência nítida, né? Nós vemos isso aí acontecendo no dia a dia. Há 20, 30 anos atrás, os livros tradicionais da ginecologia endócrina diziam que o que é esperado é uma mulher entrar em menopausa, parar de menstruar por volta dos 50, 52 anos. Hoje, várias sociedades médicas no mundo
aceitam uma mulher aos 43, 44 anos parar de menstruar, isso já ser completamente normal. Do outro lado, nós estamos expandindo a expectativa de vida. No próprio país em que vivemos, a mulher já atingiu uma expectativa de vida média em torno de 80 anos. Então você imagina o caos instalado. As mulheres hoje estão tendendo a viver mais tempo na pós-menopausa do que antes dela. E a menopausa é um estado de completa desorganização metabólica, fisiológica, bioquímica. Eu chamo a menopausa de uma anarquia generalizada. E o homem não é diferente. A gravidade do homem é que ele entra em declínio hormonal, mas ele não tem um marcador tão ostensivo quanto as mulheres que param de menstruar, para que ele tenha consciência de que algo aconteceu, ele está sendo suprimido dos seus hormônios gradualmente e tanto homens quanto mulheres padecemos sim de quedas hormonais. Então, esse é um problema que afeta a todos indistintamente. Nossa, então os homens devem sofrer de alguma forma isso, porque eles nem chegaram a perceber que precisam de reposição, né? E não só isso, como o homem tem uma queda hormonal muito mais lenta do que a mulher, essa queda vai sendo pulverizada ao longo do tempo e esses problemas que a maioria dos homens vai passar a apresentar vai ser confundido como coisas normais e naturais do envelhecimento. Então vamos lá. Os testículos vão reduzindo gradualmente a produção de testosterona e, ao contrário das mulheres que param totalmente de produzir hormônios, nós homens não paramos. Nós homens diminuímos ao nível de estar devendo hormônio no cheque especial. A mulher não. A mulher extrapola a conta bancária hormonal e vai ser executada, né? O gerente vai bater e diz, olha, você está em falência hormonal. O homem não. Ele fica no cheque devedor, está devendo lá o cheque especial e é um estado muito complicado. Por quê? Pela ótica convencional, grande parte dos médicos não é treinada para enxergar as deficiências que existem por trás dos exames laboratoriais normais e você vê homens sintomáticos por todos os lados. Nós temos dois problemas com os homens. Primeiro, vai tendo a queda gradual da produção de testosterona e, ao mesmo tempo, na medida que a testosterona vai caindo, muitos homens passam a elevar a produção de hormônios femininos. Olha aí que coisa perversa. Cai a linhagem androgênica e aumenta a linhagem estrogênica. Você vê no dia a dia, Leda, homens produzindo mais estradiol do que mulheres em idade reprodutiva. E o excesso de hormônio feminino no homem é devastador. E a maioria dos problemas que nós homens vamos passar a experimentar por conta dessa ambivalência, cai o hormônio masculino e aumenta o hormônio feminino, vai ser confundida com coisas normais do envelhecimento. E a gente precisa ter mesmo a informação como um dos elementos de base para a conscientização das pessoas sobre a importância de corrigirmos esses declínios hormonais. E o que o homem vai sentir com essa queda de hormônio? Olha, um dos grandes problemas da queda hormonal masculina é o alto grau de inespecificidade. O que é que significa isso? Não existe uma red flag, não existe uma coisa que eu possa apontar como a mulher, por exemplo, os calorões, né? Aqueles fogachos insuportáveis, aquela irritabilidade. Nós homens temos uma vasta gama de problemas que são divididos genericamente em sintomas físicos, diminuição da massa muscular, aumento do percentual de gordura, aumento da circunferência abdominal, diminuição da estatura, aceleração do envelhecimento facial e corporal, perda de colágeno, perda de elastina, diminuição da imunidade e temos um grupo de sintomas mentais, irritabilidade, intolerância a situações de estresse, rompantes de violência diante de situações corriqueiras e usuais. As pessoas que convivem com esses homens dizem, nossa, acontecendo alguma coisa, essa pessoa está mudando o comportamento, ela não era assim. Então olha como é interessante. Esses sintomas de caráter físico, eles estão mais conectados com a queda linear da produção de testosterona. E os sintomas de origem mental ou comportamental estão associados ao excesso de hormônio feminino. Então você vê que o problema do declínio hormonal do homem é muito mais complexo do que o da própria mulher, agravando-se a isso tudo o fato de que o homem é historicamente mais refratário e mais resistente em cuidar da própria saúde do que as mulheres. Então, eu Dizem que o particularmente homem considero... Dizem que o homem só vai ao médico levado pela mulher, né? Só vai quando a mulher dá um ultimato e fala assim, ou você vai ou
a gente vai para as vias de fato aqui. Normalmente, os pacientes que me procuram expressam exatamente essa realidade. Doutor, eu vim aqui porque a minha mulher mandou. Ela simplesmente me obrigou a vir aqui porque ela disse que ela não vai ficar cuidando dos hormônios dela sozinha e eu estou aqui cada vez pior, cada vez deteriorando minha qualidade de saúde. Ela me deu um ultimato, vai lá. E às vezes as pessoas chegam lá, Leda, sem saber nem o que é que você faz, qual é a proposta, não sabem quem é você, mas vão porque a mulher mandou e disse, você vai, porque você vai ter também que cuidar da sua saúde hormonal. E é muito importante essa consciência. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Interessante porque o homem não tem, a mulher tem, ao contrário do homem, um hábito de ir ao médico, né? A mulher vai muito mais ao médico durante a vida ativa dela, né? Mesmo as mulheres de baixa renda, essas que vão menos do que as mulheres que têm plano de saúde ou que têm médicos particulares, mas é um hábito da mulher ir ao médico, não é do homem, né? O homem Não só é vai mesmo. quando a coisa está braba. Está pegando fogo, Tá né? Ele pegando só vai mesmo no último caso. Então, isso tudo agrava e retarda ainda mais o diagnóstico dessas deficiências E hormonais. os homens fazem reposição hormonal que nem a gente, assim? Exatamente da mesma forma. Né? Ah, é? Declina do mesmo jeito e você veja, Leda, tem homens que chegam a ter fenômenos vasomotores semelhantes às mulheres, calorões, do mesmo jeito das mulheres. Então, é um Jura? problema dos dois gêneros, não é apenas uma questão feminina. É muito importante que os homens que estão aqui nos assistindo tenham essa consciência de que quedas hormonais vão ocorrer com todos nós humanos que extrapolarmos o nosso, vamos falar assim, né, certificado de garantia da natureza. A natureza, a partir de 30 anos, rasga o nosso certificado de garantia e deixa a gente ao Deus dará. E a partir daí, viver bem e viver de uma maneira saudável depende muito mais de escolhas e de informação do que de uma prateleira de farmácia de medicamentos, onde você vai escolher um bom medicamento para controlar suas doenças. A verdade é que nós temos uma grande doença que está por trás de todas elas, chamada ignorância. Ignorância é causa e efeito da maioria das doenças que acometem as pessoas ao longo do seu envelhecimento. Você faz palestras em vários países, no Brasil inteiro. Você explica muito isso. E qual é a relação que você faz entre hormônios e espiritualidade, vida e qualidade de vida? Fiquei muito impressionada com esse título da palestra. Muito legal, Leda, porque assim, nós como médicos temos uma visão muito focada no corpo, né? O corpo físico, essa máquina de extraordinária beleza, extraordinária complexidade. Mas a gente vai chegando num ponto da vida em que começa a fazer algumas reflexões, né? E eu comecei a entender que a gente precisa também desenvolver outros aspectos que nós não temos conhecimento, por exemplo, no curso de formação cartesiana. A gente não entende holismo, a gente não entende mente, a gente não entende espírito. E eu comecei a pesquisar, né? Comecei a ver grandes pesquisadores do mundo que defendem essa tese holística, mais abrangente, mais universal, e para mim isso começou a fazer todo sentido. Na realidade, hoje, eu respeito as pessoas que não acreditam nessa linha de pensamento, mas eu me permito ter uma visão muito particular da saúde. A saúde é um processo de integração ampla entre mente, corpo e espírito. Na verdade, nós estamos corpo e somos espíritos. Eu não quero aqui estar fazendo apologia e nem pregação religiosa, mas eu estou falando de religiosidade, eu não estou falando de religião. É imperativo que nós, como médicos, entendamos algumas coisas, como, por exemplo, tudo começa no espírito, que se conecta com o nosso corpo, né? O corpo é uma vestimenta muito elegante, muito complexa, muito bela, que nós somos dotados para expressar aqui a nossa espiritualidade. Então, o espírito é o nosso eu verdadeiro. E o corpo é
a roupa elegante que o espírito usa para se manifestar aqui nesse planetinha e cumprirmos a nossa missão. Entre o espírito, que é o nosso eu verdadeiro, e o nosso corpo, que é a expressão fenomênica do nosso espírito, nós temos um conector extraordinário, que é a nossa mente, né? Esse processador extraordinário. Então, tudo isso está interconectado. Na realidade, quando a gente vai começar a perceber o que é que está por trás das pessoas que estão doentes, o que é que está por trás das pessoas que chegam até a nós com depressão, com obesidade, com hipertensão, com diabetes, sempre, se eu como médico pesquisar nas gavetas certas, sempre eu vou encontrar uma causa mental, pelo menos, para explicar as doenças físicas. Então, a manifestação das doenças no nosso físico passa por um componente muito importante dos nossos modelos mentais. Você vê, por exemplo, já existem pesquisas demonstrando que doenças como o câncer, por exemplo, têm predileção por pessoas com maus modelos mentais. Pessoas depressivas, pessoas que só estão olhando o lado negativo da vida, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que guardam rancor dentro do seu coração e levam aquele rancor por toda a sua vida, vivenciando aquele passado como se ele fosse o presente. É uma coisa impressionante como grande parte das pessoas que desenvolvem neoplasias tem um componente mental, a falta da capacidade de perdoar, a falta da capacidade de virar a página. E aí, quando a gente começa a entrar nessa seara, a gente abre um campo extraordinário chamado medicina psicossomática, né? Que mostra de maneira cabal de que existe uma interconexão entre mente, corpo e espírito, da qual nós médicos não podemos fugir, sob pena de, se apostarmos apenas na abordagem física, nós estaremos muitas vezes retroalimentando a origem verdadeira dos problemas quando não identificamos essas outras questões. Eu sei que são complexas, eu sei que nem todo mundo acredita nisso, mas eu procuro evocar e estimular nos nossos pacientes a prática do desenvolvimento espiritual. E um dia desses, eu fiz uma pergunta, né, a uma paciente que não estava evoluindo, paciente permanentemente chorosa, depressiva. A gente já tinha praticamente esgotado todas as estratégias terapêuticas e a mulher não saía do buraco. E aí veio aquele instinto, sabe? Eu fiz a ela uma pergunta, olhei bem nos olhos e disse: deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Você tem fé? Você acredita em Deus? Olha, eu sinto muito em ter que lhe dizer isso, mas eu acho que você não está faltando remédio. Para você está faltando Deus na sua vida. É nítido esse hiato, esse buraco que existe dentro de você. E enquanto você não conseguir se reconectar com a espiritualidade, nesse mundo fenomênico, nós não temos mais muitas possibilidades de curar os seus problemas. Você entende como isso é louco? E ao mesmo tempo é lógico, né? É lógico, E aí a gente começa a ver... da maior lógica. Você E a concorda? gente tem exemplos práticos. Por exemplo, as grandes perdas, momentos de muita tristeza na vida de algumas pessoas. A gente que entrevista muita gente assim diferente, a gente percebe a mãe que perde um filho, depois, 2 anos depois ela tem câncer, 1 ano depois ela não tinha nada, era uma pessoa super saudável. Isso acontece frequentemente, né? Eu E é fiquei muito muito impressionante. impressionada com uma mulher que eu entrevistei, que perdeu uma filha adolescente no Rio há muitos anos atrás. Eu fiz uma campanha com ela até para mudar a lei e tal. Tive um contato, não fui amiga dela, mas tive um contato próximo. E me surpreendeu quando, de repente, ela teve um câncer assim, violento, sabe? E eu fiquei muito É muito impressionante. impressionada com aquilo. Comecei a observar essas pessoas que têm perdas muito fortes, como a doença chega muito rápido, ou chega avassaladora, né? Tem uma É impressionante. conexão nisso. E pessoas mais otimistas se curam com mais facilidade. Sei lá, pode parecer loucura, mas Não, não é mesmo. não é. E ainda lhe digo mais. Essa história é uma história muito antiga. Eu não sei se você sabe dessa história, mas até o início do século XX, os médicos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, seguiam o modelo de ensino influenciado pela cultura greco-romano-judaico-cristã. Então, nas escolas de medicina, se ensinava, acredite você, Leda, ciências como o holismo, a cura através do poder da mente. Os médicos estudavam astrologia. Olha que loucura! Que ano você nasceu? Que dia você nasceu?
o poder do seu signo influenciando a sua vida. E tudo isso foi pulverizado quando, em 1910, foi publicado um relatório famigerado chamado Flexner Report. Isso está lá no Google, você pode acessar ao momento que você quiser. O que foi isso? Dois grandes magnatas, um da indústria petroquímica, chamado Andrew Carnegie, e o outro da indústria do petróleo, chamado John D. Rockefeller, contrataram um pedagogo famosíssimo lá nos Estados Unidos, chamado Abraham Flexner, para fazer uma pesquisa e um levantamento das escolas de medicina nos Estados Unidos. Por quê? Porque os caras descobriram que, através de derivados da indústria siderúrgica e da indústria petroquímica, era possível fazer moléculas que tinham ação terapêutica. Só que tinha que vender isso. Não adiantava fazer medicamentos se não tinha quem vender. E para vender, eu tinha que ensinar o médico a prescrever. E aí esse cara, esse Flexner, viajou durante 4 anos pelos Estados Unidos e trouxe um relatório completo e chegou na mesa e sentou com os caras e disse: olha, esse projeto de vender remédio não vai dar certo, porque apenas 10% das escolas médicas nos Estados Unidos ensinam alopatia, ensinam a controlar efeitos com medicamentos. 85% a 90% ensinam um modelo universal. Aí os caras disseram: não, vai funcionar assim. Basta fechar essas escolas que ensinam holismo e investir dinheiro nas escolas que ensinam alopatia. E assim, em 1910, foi publicado esse relatório, Que orientando que loucura. passasse a receber dinheiro, né, da Fundação Sempre Rockefeller apenas, dinheiro, né? apenas as escolas que ensinavam alopatia, ensinavam a prescrever remédios, e todas Recebiam. as outras escolas que não recebiam mais dinheiro foram à falência. 80% das escolas médicas nos Estados Unidos foram fechadas num período de 5 anos. E esse relatório, olha só, ainda terminava assim: aproveitando o momento, eu aconselho veementemente a não permitir que negros e mulheres ingressem em faculdades médicas, porque, sabidamente, essas pessoas têm um nível intelectual baixo e não serão capazes de ser bons médicos. Esse relatório está lá, Meu Flexner Report. Deus! E assim foram fechadas todas as escolas de medicina que ensinavam os médicos a pensar, ensinava os médicos a praticar medicina usando o cérebro, os olhos, os ouvidos, a boca, examinando, tomando decisões se um paciente vai ou não se beneficiar de um tratamento. E a partir daí começaram a surgir os tais guidelines. O que é o guideline? É uma sociedade médica que diz assim, ó, não, se passar na sua frente uma pessoa com colesterol total acima de 190, você tem que passar um remédio. Não interessa se ela tem risco cardíaco, se tem histórico familiar, se ela é gorda, se ela é hipertensa. O simples fato do laboratório apontar que o seu colesterol está mais de 190, tem que passar o medicamento. Então, esses guidelines começaram a aprisionar o raciocínio do médico dentro de uma caixa. E hoje, a gente está dominado por 2 problemas muito importantes. Primeiro, a preguiça intelectual reinante na medicina. A segunda, grande parte dos médicos está praticando medicina, tratando exame de laboratório e não consegue mais usar o cérebro. E no momento que você deixa de usar o cérebro, o raciocínio, o bom senso e a clínica deixou de ser soberana, você concorda que nós vamos errar mais vezes, vamos acertar menos vezes e vamos tornar a vida das pessoas pior. Então, é isso que está acontecendo hoje Nós na vamos medicina. gastar muito dinheiro com remédio. Claro. Por que, Leda Nagli? O Porque quando você objetivo vai foi ver atingido, né? quem O é o objetivo patrão, disse, dos né? E dois magnatas. eu acredito que isso é uma verdade. O patrão manda. E se o patrão na medicina, né, que subsidia e patrocina grande parte da medicina, é a indústria da doença, fica claro que tem pouca gente interessada em saúde se eu tenho uma fábrica que produz medicamentos para a doença. Qual é o interesse que eu tenho em saúde? Contrário, o interesse que eu tenho é que você adoeça o mais cedo possível, acredite que aquilo é uma doença inevitável da velhice e se conforme em controlar aquela condição com o medicamento que você vai ter que tomar até o fim da sua vida. É isso que está acontecendo hoje na medicina, lamentavelmente. E com as pessoas vivendo mais, elas vão tomar mais tempo, mais remédios e durante mais tempo. Então a despesa vai ser maior, as vendas serão melhores. É tudo um grande negócio, né? Um grande negócio. Agora você apontou para a direção certa. Observe, por exemplo, o sucesso recente do Ozempic. Está todo mundo se picando para perder 2 quilos, muitas vezes de água, muitas vezes de músculo.
aumentando a gordura, mas a balança apontou que em 1 mês e meio ou 2 meses você está 2, 3 quilinhos mais leve, e aí isso virou um sucesso tão estrondoso que a própria Novo Nordisk, que é o laboratório dinamarquês fabricante do Ozempic, hoje é a empresa mais lucrativa de Do todo o mundo. país, vendendo um medicamento para enganar as pessoas, elas achando que vão emagrecer com aquilo ali. Então, essa indústria é realmente poderosa, multitentacular, e se a gente não refletir sobre o nosso entorno, né, o que está acontecendo, nós vamos estar pensando igual. E filosoficamente disse, e eu acredito muito nisso, que quando em uma coletividade todos estão pensando da mesma forma, é porque ninguém está pensando. E é muito preocupante o que está Faz acontecendo hoje dentro da sentido. medicina. Tem pouca gente pensando, pouca gente preocupada se o paciente está ou não melhor, se você está ou não abordando a origem do problema ou simplesmente controlando o efeito. E essa medicina de controlar efeitos está trazendo um grau altíssimo de insatisfação das pessoas de uma maneira geral. E a gente tem que tentar mudar essa realidade. Como? Informação. O médico ele tem que ser essencialmente um educador. Muitas vezes, Leda, eu passo mais tempo ao longo de uma consulta informando as pessoas do que propriamente praticando medicina, consultando. Por quê? Se ela não entender o que está acontecendo com ela, ela não vai entender por que está sendo feita aquela proposta terapêutica. E sem entender o que está acontecendo, e sem entender a proposta terapêutica, o abandono vai ser a regra geral. Essa pessoa não vai se sentir motivada a seguir uma estratégia terapêutica que ela nem sequer entendeu por que está tendo que usar aquilo. Por que esse hormônio? Mas, doutor Ítalo, o hormônio não é perigoso? Não engorda? Não vira bicho? Não cria barba? Não dá câncer? O senhor é maluco? Como é que o senhor vai passar uma substância que causa tantos problemas? Ah, minha senhora, é porque eu quero me matar, né? Eu estou aqui de jaleco porque eu tenho intenção deliberada de assassiná-la com a prescrição de um hormônio para lhe provocar um câncer. Quer dizer, é uma loucura completa, né? E aí a gente vai ter que voltar lá para a base. Diz, meu Deus do céu, essa pessoa vai ter que aprender o alfabeto. Ela vai ter que aprender as letras, as sílabas, as palavras. É assim, um trabalho hercúleo, porque ele envolve muita educação Você e já muita disse a informação. alguém isso? Eu estou aqui para matar. Você já Já, atendeu a já tive que paciente? dizer. Olha Já. só, um dia desses, uma paciente chegou para mim, mandou um WhatsApp, falou assim, doutor Ítalo, pelo amor de Deus, olha só, eu estou aqui no salão, olha o nível, Leda, e a minha cabeleireira me perguntou se eu não tinha conhecimento de que esse negócio de reposição hormonal é muito perigoso. Ela aconselhou parar. Olha o nível, né? Com todo respeito ao profissional. Eu não sei fazer uma escova no seu cabelo. Você jamais ia ficar linda desse jeito aqui se você tivesse entregue os seus cabelos para mim. Eu não sei fazer uma escova. Da mesma forma como eu penso que a cabeleireira não sabe o que é hormônio. Mas a mulher olhou para ela e disse: doutor Ítalo falou para você que isso pode lhe dar câncer, e a mulher ficou desesperada. Mandou uma mensagem no WhatsApp, eu digo, olha, vem aqui hoje, que eu não quero deixar a senhora aflita dessa forma. Quando ela chegou, conversei bastante com ela, chorou 10 minutos, por que eu não tinha dito tudo aquilo para ela? Eu disse, meu amor, eu não disse porque eu queria lhe matar, porque eu não gostei da sua cara, né? Quando a senhora chegou aqui no consultório, eu disse, essa eu mato, para ela não precisar voltar mais aqui. Então eu tive que ser assim, ó, incisivo para a mulher entender que não é nada disso. Absolutamente, tanto é verdade. Você gostou, né? Tanto é verdade, Eu Leda. adorei, porque eu estou imaginando a cena, pessoal. Eu fiquei imaginando eu mesmo como paciente, se eu enlouquecesse e falasse isso para você ou para qualquer médico, ele falasse que eu estou a fim de lhe matar. Claro, Eu acho entendeu? que Eu ia disse começar a para ela, rir, porque é tão eu inusitado. digo, olha, dona Mas você fulana, é sabe que incrível. quando você sabe que tem médico que diz que você deve parar a reposição hormonal, ao mesmo tempo que tem médico que porque eu estou há anos entrevistando nesse sentido, né? Então eu já ouvi coisas assim, começar hormônio com menos de 5 anos que entrou na menopausa é perfeito, parar a reposição hormonal aos 5, 6 anos depois que começou, no máximo 10. Já ouvi, mas assim, de profissionais gabaritados, Sim, famosos, sim. entrevistáveis. Pois é, para você ver como essas coisas não têm o menor sentido. Primeiro, os hormônios começam a ser produzidos dentro do corpo humano ainda na gestação. O feto já tem hormônios circulando dentro dele. Então você imagina como é que a natureza iria demonstrar um grau tão elevado de inacurácia
permitindo que nós produzíssemos uma substância propositadamente designada para nos prejudicar. Outra coisa, como é que hormônios têm a ver com câncer e nós não vemos mulheres no ápice da sua produção hormonal tendo câncer? Pra você ter noção, uma mulher no ápice da produção hormonal ali por volta de 25, 28 anos de idade, você vai precisar, Leda, encontrar 20 mil mulheres saudáveis para encontrar um câncer de mama nessa faixa que produz muito hormônio. Vamos agora lá para o outro extremo. Mulheres com mais de 75 anos, pós-menopausadas, nunca fizeram reposição hormonal, a chance cai para 8-1. A mulher que produz hormônio, 20 mil saudáveis para um câncer, a mulher na pós-menopausa que não produz hormônio, 8 saudáveis para um câncer. Então, o que é que fica nítido aqui? Que a relação é inversa. Quanto menos hormônio uma pessoa produz, mais chances dela ter um câncer. Por quê? Porque os hormônios controlam um fenômeno imunológico muito importante chamado apoptose programada de células aberrantes. Olha que coisa incrível. Toda vida que no corpo de uma pessoa uma célula se divide de maneira anormal, o sistema imunológico reconhece aquela divisão anômala, convoca um grupo de células chamadas natural killer cells, e essas células vão lá, ó, destroem aquela célula anômala para que ela não gere uma colônia de células aberrantes. E esse fenômeno de disparar essa vigilância imunológica é um fenômeno hormônio dependente. O que é que significa isso? Quanto menos hormônio uma pessoa tem, menos ela consegue reconhecer células anômalas, e por isso que as chances de ter um câncer aumentam com a queda hormonal e não com a reposição hormonal. O homem é a mesma coisa. Você não vai ver um homem de 30 anos com câncer de próstata. Você vai ver o câncer de próstata lá no final da vida. 80, 85, 90 anos, numa fase em que essas pessoas praticamente não produzem mais hormônios. E essa alusão que você reportou aí, ela é muito frequente, infelizmente. Ah, não faz depois de tantos anos, tem que parar. Se fizer depois de uma idade tal, é perigoso e não vale a pena. Isso são coisas totalmente, vamos falar assim, obsoletas e ultrapassadas. A mulher e o homem a gente podem... pode afirmar que não há um limite. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos não pode, não precisa parar a reposição hormonal porque tem 70 anos. Não deveria. Por quê? Porque a produção de hormônios, a partir do momento que ela cessa, o indivíduo vai entrar num processo gradual de catabolismo, de desconexão nas comunicações celulares, desarranjos bioquímicos, e tudo isso aí vai levar a uma maior propensão a desenvolver doenças ao longo da vida. Então, o que é que se tem demonstrado através de estudos prospectivos muito elegantes, acompanhando pessoas durante 20, 30, 40 anos? Tem um estudo japonês, por exemplo, chamado Tamushimaru. Esse estudo já está durando 35 anos. E ele mostra uma coisa muito nítida. As pessoas que vivem com níveis hormonais mais elevados não só adoecem menos ao longo da vida, como se recuperam mais rapidamente daquela doença, como vivem mais. A longevidade está diretamente correlacionada aos níveis hormonais circulantes dentro do seu corpo. Claro, claro, claro. Existem outros fatores, estilos de vida, modelos mentais, socialização, alimentação, manter-se fisicamente ativo. Mas o que eu estou colocando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é a base que alicerça toda a construção de uma vida longa e saudável, é alicerçada em cima de equilíbrio hormonal. Tudo vai vir na consequência do equilíbrio hormonal. E disto as pessoas têm que ter plena consciência. Então, não existe mais esse cenário. Está usando há algum tempo, tem que parar, não há justificativa para isso aí. Ah, já tenho idade tal, não pode usar. Não há justificativa plausível para defender essa tese. E é óbvio, do outro lado, a necessidade de fazermos uma individualização. Não existe um único esquema hormonal que possa ser generalizado para 1, 2, 3, 4 mulheres. Todos nós temos o dedo polegar, mas quando a gente vai analisar isso aqui, cada um de nós tem uma impressão digital. Todas as pessoas vão entrar em declínio hormonal, homens e mulheres, mas nenhum homem e uma mulher vai fazer o mesmo esquema, com os mesmos hormônios, na mesma dose, na mesma via de administração. Então, aí está um dos grandes segredos da reposição hormonal. A individualização. Esses processos de reposição têm que ser customizados, adequando a necessidade de cada uma das pessoas. E aí, se eu for generalizar, passar um hormônio tal, numa dose tal para todo mundo, é óbvio
que problemas vão acontecer, porque ali naquele grupo, aonde eu generalizei, vão ter pessoas que não vão se ajustar àquela dose porque precisariam de menos, e vão ter pessoas que não se ajustam àquela dose porque precisariam de mais. E se eu não encontrar a medida certa para cada uma dessas pessoas, a reposição hormonal pode sim se transformar num pesadelo. Como qualquer outra estratégia médica, existem os prós e os contras. E aí é que entra o médico que sabe o que está fazendo e aquele que não sabe o que está fazendo. Lamentavelmente, isso existe em todas as profissões. Medicina não é diferente. Eu queria voltar ao assunto Ozempic, porque agora surgiu um outro remédio, né? Que ainda não surgiu no Brasil. Parece que... Eu esqueci o nome, mas parece que é um que é mais forte que o Ozempic, não é isso? É Porque o basicamente. Ozempic virou uma febre. Assim, chegou um tempo, houve um tempo, não sei se permanece, mas que não tinha esse remédio. Os diabéticos, as pessoas que usavam para diabetes, estavam desesperadas, porque não conseguiam, iam de farmácia em farmácia procurando. Porque Porque estava fazendo todo uso mundo queria perder off-label. 2 quilos, estava tomando a injeção. Primeiro equívoco é que a droga saiu da indicação original, tratar o diabetes, para emagrecer, né? Então aí já virou bagunça. Segundo, Leda, não vamos precisar ir muito longe. Você deve lembrar aqui, recapitulando, quantas drogas miraculosas surgiram ao longo dos últimos anos. Vamos pegar mais recente. Você lembra do Orlistat? Aquela droga mágica que não deixava você absorver gordura e as Sim. pessoas baixavam o pau a comer gordura porque não, a droga não deixa absorver gordura. Se eu não absorvo gordura, eu não vou engordar. E aí as pessoas caem nesses contos de fada Mas não recorrentemente tinha porque nós aquela estamos sempre que procurando. as pessoas meio que sujavam a roupa nos É, restaurantes? é aquilo É ali mesmo. aquilo ali? É aquilo Ah, ali. tá. Depois surgiu uma droga miraculosa chamada Rimonabanto. Esse Rimonabanto prometia Esse eu que não... você não ia ter mais barriga. Acabava com a barriga de todo mundo. Você ia perder toda a gordura que estava acumulada lá na sua barriga. Depois, a sibutramina. Você vai emagrecer porque não vai ter apetite. Não vai comer, portanto, vai emagrecer. E aí surge a liraglutida, a semaglutida, inibidores ou mimetizantes do GLP-1. As pessoas perdem peso porque não comem. Só que quando você usa o Ozempic e para de comer porque perde o apetite, você não entende o processo metabólico que vai acontecer lá no seu corpo. O que é que vai acontecer? O seu corpo é muito sábio. Quando ele percebe que você não está ingerindo alimentos, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar compensar esse déficit de glicose e de energia, provocando a quebra da proteína muscular para você ganhar glicose. A glicose passa a ser transformada a partir do músculo. Então, as pessoas ficam muito satisfeitas porque a balança baixa o peso. Mas quando você vai analisar a bioimpedância, a composição corporal, você vê que o negócio é perverso. As pessoas estão perdendo peso porque estão perdendo músculo e estão perdendo água. A gordura continua lá, ó, intacta, achando graça da cara de todos nós aqui. E fora a série de efeitos colaterais importantes que essa droga pode trazer. Agora está entrando outra no mercado, E que é um tem inibidor mesmo mais avançado. efeitos colaterais, o Mais Ozempic? avançado. Vou citar só um recente. Ele Eu tive cita, agora. porque as pessoas que tomam dizem apenas, eu enjoo um pouco e tal. Fica uma coisa meio superficial, né? Enjoar, para de enjoar com o tempo, né? Porque a gente Pode. se habitua, né? É, é a- E tem essa gente droga ela pode. que não enjoa, né? Tem É, gente que não enjoa no navio, gente que não aí não enjoa. enjoa também com o Ozempic. Pode provocar enjoos, pode provocar náuseas, pode provocar vômitos, pode provocar hipotensão, pode provocar sangramento retal, Ah, bom, pode mas provocar. então tem consequências Tem graves. consequências. Eu posso provocar, por exemplo, uma pancreatite. Não é? Eu tive agora, no começo desse ano, um paciente de 39 anos que teve um sangramento retal. Esse rapaz perdeu 800 ml pelo reto como efeito colateral do Ozempic. Teve que parar no hospital, receber transfusão de sangue e ninguém fala disso, Leda. Ninguém fala disso, sabe por quê? Porque não é conveniente e contrariar os interesses da indústria da doença. E aí, todos esses problemas são colocados debaixo do tapete, né? E empurra o lixinho lá para debaixo do Porque tapete. E pasmem vocês, você pode entrar na farmácia para comprar o Zempic sem receita médica. sem Você chega receita. lá, bom dia, Pedro, o balconista da farmácia lá de Jaleco Branco, olha, me dá aí 4 ampolas de Ozempic que eu quero levar para casa. Uma loucura completa.
né? Uma completa falta de bom senso, uma completa falta deliberada de controle, né? Porque, concorda, se a droga exigisse o rigor de uma prescrição médica, as vendas seriam muito menores. Como é igual a picolé, como é igual a água, você compra em qualquer lugar, a pessoa entra lá e fala, sabe, essa semana eu quero perder um pezinho, vou tomar o Ozempic. Virou uma loucura completa, né? As pessoas não estão raciocinando sobre o que é que elas estão fazendo com a própria saúde. E o lado pior da história, além dos efeitos colaterais. Quando a gente vai analisar em um ano o reganho com o Ozempic, chega a 94%. O que é que significa isso? De Jura? cada 100 pessoas que usam o medicamento, 94 em um ano recuperam o peso que perderam. A ostensiva manifestação de autoenganação. É isso que as pessoas estão fazendo com a droga. E fora o fato de que ela não foi feita para você perder peso, ela foi feita para controlar uma doença chamada diabetes. Então, tá tudo virado de ponta cabeça, né, Leda? Fica difícil a gente acatar algumas coisas que a gente está vendo hoje de medicina, porque está faltando bom senso, está faltando conexão Então, causa-efeito. estão chegando novos medicamentos nesse sentido, não Tem, estão? tem, Como é tem. que chama? O novo? Tem um novo. Eu confesso. Tá chegando aí um derivado da Ilaguti, parece o nome até de um sortilégio do candomblé, é um nome bem esquisito aí, mas ela atua também nessa área, sobre a droga, se alega que ela vai produzir um perfil de segurança maior, menos efeitos colaterais, e nós vamos estar trocando 6 por meia dúzia. As pessoas vão descobrir com muito tempo de recorrência desses medicamentos que a obesidade é uma doença crônica incurável. Uma vez obeso, sempre obeso. Não tem cura. E aí, quando a pessoa, por exemplo, chega no meu consultório e eu falo a linguagem da verdade, tem gente que não gosta e não volta, né? Eu gostaria que o doutor Ítalo me seduzisse com o canto da sereia. Não, eu vou lhe seduzir com conscientização. Você pode sim viver uma vida normal, ter um peso normal, ter uma massa muscular normal, ter uma composição de água corporal intraextracelular normal e ter um percentual de gordura normal. Mas essa doença vai estar sempre dentro de você até o final da sua vida. Uma vez obeso, obeso até o final da vida. É uma doença que tem que ser controlada até o final da vida. E é por isso que as pessoas vão estar sempre reganhando, porque elas depositam as esperanças em coisas que não são tangíveis. Medicamentos não vão resolver um problema dessa E o magnitude. Para que a que gente vai controle. resolver? Primeiro, abrir a boca para colocar alimento certo. Um dos grandes erros que leva à obesidade, claro, existe um componente genético. Tem pessoas que ganham essa gordura com muito mais facilidade do que outras, expostas aos mesmos estímulos, inegável, mas não é a genética que influencia. A epigenética tem uma influência muito maior. O que é epigenética? É a ciência que pode ligar ou desligar genes de acordo com a condição. Se o gene é desfavorável, eu posso mantê-lo silenciado. Se o gene é favorável, eu posso otimizar a sua ligação. Então, essa ciência epigenética ela é fantástica. Ela interfere diretamente na questão da obesidade. Então, comer certo é um padrão de alimentação que a gente chama dieta hormonalmente correta. Comer certo. Depois, exercitar-se, gastar energia. O corpo humano precisa de ser estimulado pelo exercício. Terceiro, dormir certo. Você lembra que um dia desses a gente conversou sobre isso, né? Eu não sei se você sabe, aquilo virou um meme. Muita gente gozando de mim com aquele negócio de quem dorme após as 11 horas está se matando. Mas aquilo é verdade. Aquilo existe mesmo. Eu não estou problematizando a luz elétrica. Você precisa dormir porque é durante o sono que o corpo não só se regenera, como ele controla e organiza e sincroniza os nossos sistemas neuroendócrino imunológicos. E uma pessoa que não dorme na hora certa e não acorda na hora certa e não tem um tempo sono certo, o que é que ela faz, Leda? Olha que loucura. Durante a noite de sono, o organismo vai fazer o quê? Gastar energia. Mas se você chegar à noite, 8, 9 horas, 10 horas da noite, e come a maior refeição do dia, se empanturra lá com 2.000, 3.000 calorias, o que você vai fazer? Você vai inverter todo esse processo. Durante a noite que você deveria estar gastando, você passa a armazenar, e durante o dia que você deveria estar ingerindo, você passa a gastar. Então, durante a noite, é um dos momentos em que a pessoa ganha mais gordura
durante toda a sua vida e ela não percebe e ela não tem a menor consciência de que o grande inimigo, ou pelo menos um dos grandes inimigos da vida dela, que está tornando-a obesa, é ela comer errado e dormir errado. Ela inverte a resistência à insulina, vai ocorrer durante a noite, quando deveria ocorrer durante o dia, e o depósito de energia vai ocorrer durante a noite, quando deveria estar tendo gasto. Então, comer certo, na hora certa, os alimentos certos, nas proporções certas, dormir de maneira certa, pelo tempo certo, acordar na hora certa, ter hormônios em equilíbrio e exercitar-se. Só que tem um grande problema. Essa receita de bolo é muito fácil, mas o modo de preparo é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estão habituadas ao assistencialismo do medicamento. Ah, mas o meu doutor tem que me passar o remédio, ele tem que me ajudar com o remédio. E nessa aposta excessiva no remédio, eu acabo deixando o dever de casa de lado, que é o que vai manter a doença sob controle. Então, por isso que tem um reganho. A própria cirurgia bariátrica, por exemplo, é inegavelmente um fator motivacional importante para a pessoa diminuir o peso, mas quando a gente vai ver, Leda, em 10 anos, o follow-up da cirurgia bariátrica, pasmem vocês, chega a 96,5% de reganho. 96,5% das Caramba! pessoas que fazem a bariátrica vão ganhar todo o peso que perderam em um intervalo de até 10 anos. Por quê? Porque todos os problemas que levaram aquela pessoa a ser obeso continuam sem ser abordados. Ela continua comendo mal, esse estômago que foi reduzido vai se dilatar outra vez, o estômago é a câmara adaptável, ela começa a dilatar outra vez, a pessoa volta a comer errado, ela volta a ter maus hábitos, ela continua em desequilíbrio hormonal, ela continua dormindo mal, por isso que vai reganhar com Ozempic, vai reganhar com bariátrica, vai reganhar com sibutramina, e o número de pessoas que hoje sofrem desse problema é cada vez maior. A perspectiva é que no Brasil nós tenhamos, até o ano 2030, 60% da população sobrepesa ou obesa. Então é um caos absoluto, né? E óbvio que a indústria da doença chega num mercado gigantesco como esse, acenando com promessas muitas vezes intangíveis, mas são sedutoras. Agora já está todo mundo esperando o próximo. Você entende a ansiedade comportamental que isso gera? O Ozempic já está saindo da moda. E já está todo mundo esperando a nova droga que vai entrar aí. E pode anotar o que eu estou dizendo aqui. Vai ser outro sucesso de vendas. Porque as pessoas têm a memória curta para esse tipo de coisa. É muito fácil enganar. Basta dizer o que quer ouvir. Por isso que isso acaba sempre E dando também certo. porque todo mundo quer um milagre, porque o dormir cedo é difícil. Eu não sei quantas horas tem que ter de sono, mas é complicado isso de dormir. E você dorme até 11 horas, não é isso? Turma, olha aqui. Eu só estou hoje aqui com você até esse horário porque você é uma pessoa querida do meu coração. Eu amo de paixão, sou um admirador. Você sabe, aqui em casa todo mundo tem bandeirinha, torcida organizada, Leda Nagli e ninguém mais. E é assim. Muito Mas olha, obrigada. 9 horas eu estou dormindo. Né? Por quê? Porque existe, olha que coisa interessante, isso aqui fica como informação para esse seu público maravilhoso. Existe uma coisa chamada sono cronológico, uma outra coisa chamada sono biológico. Aqui, onde nós vivemos, mais ou menos equidistante da linha do Equador, né? O Brasil é um país tropical, onde dias e noites duram mais ou menos o mesmo número de horas, mas não temos tanta influência das estações aqui. Olha que coisa interessante. Quando você dorme até antes de meia-noite, a cada hora que você dorme antes de meia-noite, corresponde a 2 horas de sono biológico. Vamos imaginar, eu durmo 9 horas. Só pelo fato de eu dormir de 9 à meia-noite, eu já dormi 3 horas cronológicas vezes 2 biológicas. Ou seja, de 9 à meia-noite, meu corpo dormiu 6 horas. Em compensação, depois de meia-noite, nós já estamos sofrendo o efeito da radiação ionizante da face da Terra que vai estar exposta ao Sol. A partir de meia-noite, nós já estamos recebendo essa influência. E aí a coisa muda. Para cada 1 hora que você dorme, cronológica, só equivale a 20 minutos biológicos. Então, o sujeito que dorme 1 hora da manhã e acorda 6 horas da manhã, quantas horas cronológicas ele dormiu? 5. Mas quantas horas biológicas ele dormiu? 1 hora e 40 minutos. Olha aí que coisa louca.
Então, Caramba. é isso que as pessoas têm que ter consciência. Quando falam que eu estou problematizando a luz elétrica, eu não estou problematizando, eu estou conscientizando. Porque isso que eu estou falando para vocês aqui está fartamente documentado na literatura científica. Então, você observa, Leda, por exemplo, a minha bisavó, me lembro muito bem, a mulher, 3 horas, 3h30 da manhã, estava louca, dentro de casa, varrendo o quintal. Por quê? Porque ela dormia 7 horas da noite. Dormia 7 horas até meia-noite. De 7 à meia-noite, ela dormiu 5 horas cronológicas, mas dormiu 10 horas biológicas. Óbvio, a pessoa dormiu 10 horas. Quando dava 3 horas da manhã, o corpo dizia: olha, querida, você já está mais do que descansada. Levanta e vai gastar energia. E a Bisa ficava igual a maluca, varrendo a casa, varrendo o quintal, 4 horas da manhã. Para aquelas pessoas, aquilo era loucura. Mas hoje a gente entende muito bem o que é que estava acontecendo ali. Estava acontecendo, ela já tinha saciado a sua necessidade de dormir. Então, é por isso que eu digo, você tem toda a razão quando diz, é dificílimo, dificílimo. O estímulo elétrico, os aparelhos eletrônicos, redes sociais, televisão dentro do quarto, é muito difícil. Mas a gente precisa tentar dormir até o limite das 23 horas. Porque a partir daí, eu não consigo mais produzir o pico de melatonina e sem melatonina em uma quantidade suficiente ao longo da minha noite de sono, eu entro num processo de gradual disruptura neuroendócrina imunológica. E se eu pudesse contar para vocês a quantidade de doenças que hoje estão documentadamente associados à má qualidade do sono, vão desde o câncer, passando pela obesidade, passando pela depressão, passando pela hipertensão, passando pelo diabetes. E é por isso que agora talvez vocês entendam que quando eu falei no início desse nosso bate-papo que a maior parte das nossas doenças é por conta da desinformação e não tem nada a ver com a sua idade cronológica, agora eu acredito que vocês estão entendendo melhor a razão de eu ser tão ostensivo quando eu digo que a principal doença que nós temos a combater e tratar é a ignorância. Não tenho nenhuma dúvida sobre essa alusão. E você acorda que horas? 5 horas da manhã? Eu acordo 5 horas da manhã, Leda. É impressionante quando a gente se reconecta com os nossos ciclos biológicos circadianos. O meu corpo consegue perceber a luz do sol penetrando numa fresta da cortina que fica no meu quarto. Aquela luz ali já me desperta. E é uma coisa maravilhosa, sabe? Essa sensação de você despertar naturalmente, sem usar despertador, sem precisar que alguém bata em você e diz: ei, acorda, tá na hora. O seu próprio corpo diz: você já está suficientemente reparado, comece mais um dia produtivo, comece mais um dia feliz, com essa energia que você tem. Tenha mais condição de ajudar pessoas, tenha mais clareza mental, seja uma pessoa mais produtiva. E tudo isso está lá no sono. Coisas simples, que basta que você tenha informação e começar a praticar. Também não vai conseguir sair de dormir 1 hora da manhã para dormir 11 horas, 10 horas instantaneamente. É um processo longo. Olha só, Leda, uma É pessoa uma que dorme uma conquista, hora né? Você vai é uma conquista. diminuindo. Para vocês terem uma noção, uma pessoa que hoje dorme por volta de 1 hora da manhã, para ela conseguir dormir 10, 10h30 da noite, ela vai levar pelo menos 2 anos. Porque ela vai ter que atrasar esse relógio paulatinamente. Ela diz: olha, esse mês eu vou me comprometer em dormir meia-noite e 45. Eu vou tirar 15 minutos. E assim a gente vai adaptando o corpo gradualmente. Não adianta. Se você chega para o paciente e diz para ele: ó, durma 10 horas da noite e o cara dorme 1 hora da manhã, ele não vai fazer isso mais nunca. É preciso uma programação e saber que esse é um processo lento. Vai sendo conquistado paulatinamente. Mas consegue, desde que você tenha o desejo e tenha a consciência do que é que isso vai representar na sua qualidade de E saúde. você vai apagando as luzes da casa também? Isso aí é muito interessante que você tenha várias luzes espalhadas pelo seu quarto para que você vá apagando. E olha só, Leda, os estudos atuais demonstram que pelo menos 3 horas antes do horário que você está programado para dormir, vamos imaginar, uma pessoa está programada para dormir 11 da noite. A partir de 8 horas, o máximo de luz permissível naquele ambiente para você conseguir produzir melatonina durante a noite é 10 lux. 10 lux é uma quantidade de luminosidade semelhante a brilho da lua cheia. Vocês têm ideia
de quantos lux ficam sendo emitidos para cima de você com a simples tela dessa de celular ligada no seu rosto. Uma tela de celular é capaz de emitir 75 lux, ou seja, 7 vezes mais do que a quantidade máxima de luz, de luminosidade que você deveria estar disposto a se expor. Então, esse aqui é um dos desafios, ó, orientar para as pessoas que 3 horas antes do horário que ela deseja dormir, desliga o celular. Aí a pessoa diz, doutor, eu não vou conseguir. A minha dependência dessa máquina aqui já é total. Eu não consigo me desconectar do celular. Então vai ter que conviver com esse processo antifisiológico de estar se autoagredindo porque você está desconectado dos seus ritmos circadianos e dos seus ciclos biológicos. Tudo isso por ruptura do sono agravado pela exposição excessiva a telas. É muito grave isso aí. Eu confesso que eu melhorei. Eu estou dormindo em torno de 11 horas, 11 e pouco. Não chego à meia-noite. Melhorei muito. Sensacional. Não precisei desse tempo todo. Por isso em você está 6 mais meses, linda assim. ainda. Por isso, Imagina. da última vez que eu Em lhe vi, você está 6 mais jovem, meses mais eu melhorei nesse negócio. Mas o celular, não mexer no celular 3 horas antes, não sei se eu consigo. Aí vai ser um desafio novo. inatingível, né? É É um inatingível. Então, desafio novo. ó, você sabe, Mas você vai ter que ir reduzindo aos poucos, né? Não ficar no celular até a hora de pegar no sono. você já viu, Leda, que existe aqui um aplicativozinho dentro dessas máquinas chamado tempo de uso? Você chega lá, abre, clica e ele vai lhe dizer quanto tempo por dia, por semana, quantas horas você está se expondo. Ele controla tudo isso aí. Então, deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. A cada vez que esse tempo de uso completa 24 horas acumuladas de exposição, o seu corpo foi submetido a uma exposição eletromagnética equivalente a 1.600 radiografias de tórax. É a quantidade de energia eletromagnética que você está recebendo desse negócio aqui. Ó. Isso é muito importante. E a queda da produção de melatonina, ela é seletiva. A escala é proporcional ao tipo de luz que você está recebendo. E de todas as cores de luzes, essa tela que emite uma luz azul é a que mais fortemente deprime a melatonina. Então, é catastrófico manter esse negócio aqui ligado 3 horas antes de você dormir. Eu sei que é difícil, mas se você não consegue manter 3 horas, mantenha 1 hora, 30 minutos. Use o celular. Vai conquistando, né? Vai conquistando. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Mantenha durante sua noite de sono essa máquina aqui afastada da sua cabeça pelo menos 1 metro. Coloque ela no modo avião para que você corte essa emissão eletromagnética. Então, existem maneiras de atenuar. Mas concorda que para atenuar você tem que ter a consciência de que nós temos um problema importante fazendo parte das nossas vidas de maneira cada vez mais onipresente. E se nós não tivermos um compromisso de trabalharmos para atenuar os efeitos da tecnologia e dos mundos das coisas modernas e confortáveis da civilização, nós vamos enfrentar realmente problemas importantes de saúde. Faz todo isso que a gente tem que ter sentido. Porque tem que ter um preço essas modernidades, né? Isso faz sentido, porque tem um preço. Tem que ter Agora, preço. Isso vai ser difícil, porque eu durmo com o celular do lado da minha... do lado da minha cabeça. Assim. Esperando ligação da netinha, 1h da manhã. Não, sabe tá fazendo que... Olha só, não estou esperando nada, mas eu não sei por que cargas d'água, eu acho que sabe, o mundo vai acabar se eu não tiver com o celular ali, entendeu? Eu tiro o som de um monte de 90%, 95% dos meus contatos está sem som à noite, sobretudo, porque senão as pessoas também telefonam, mandam recado às 1h30 da manhã, né? Mandam um zap, aí pim, e você acorda.
Então eu mantenho muita coisa sem som, mas mantenho o telefone muito perto. Então vou começar hoje à noite a medir o metro, onde é que ele ficaria a 1 metro de E mim. pode ter certeza que ele está a 1 metro de você. Se você precisar, você consegue levantar e alcançá-lo. E Ele não e vai. vou começar a não mexer nele até a hora que o olho fecha, assim, porque é o que eu faço. Então eu faço tudo errado. Vou tentar fazer certo. Mas tudo isso é o que você falou mesmo, quer dizer, a gente tem que trabalhar com a informação, né, ser informado, e ter disposição para fazer uma escolha, né? Isso. Então, você observa uma coisa, né, Leda? Por que é que escolhas são difíceis? Porque quando você escolhe uma coisa, você está automaticamente admitindo que nenhuma Perdi. das outras você vai fazer. Você está perdendo E outra. às vezes é difícil, né? É difícil. E uma das coisas que pode motivar as pessoas a fazer escolhas inteligentes é o quê? De novo, informação. É por isso que o médico ele tem que ser, acima de tudo, um bom comunicador. Ser um instrumento de informação de boa qualidade para que as pessoas, embasadas pela informação, possam refletir e tomar boas decisões que possam influenciar positivamente as suas vidas. Infelizmente, a maioria das coisas que pode levar, Leda Nagli, uma pessoa a ter uma vida feliz e saudável, não vamos encontrar em prateleiras de farmácia. Infelizmente. 90% depende de conhecimento. Você não precisa nem de um médico. Então é isso que eu defendo. O empoderamento da saúde através do conhecimento. A única pessoa responsável pela sua saúde é você mesma. Sou eu mesmo. Nós não podemos delegar a outrem a responsabilidade sobre a nossa saúde. E para que tenhamos um bom caminho para seguir para uma boa saúde, tem que ter uma base chamada informação de boa qualidade. Por isso que a gente defende com tanta veemência a informação como instrumento de saúde. Remédio para dormir nem pensar, né? Pois é, o remédio para dormir é outra muleta, né? Você já imaginou o que é que o remédio para dormir vai fazer? Você para o seu carro e deixa o motor ligado. Essas drogas funcionam assim. Você apaga, mas o seu cérebro continua funcionando em um alto nível e você não entra em sono REM com essas drogas, que é exatamente o sono profundo necessário ao restauro. Muitas pessoas me perguntam isso. Eu digo, olha, os remédios para dormir, eles fazem exatamente a mesma coisa de você chegar na garagem da sua casa, parar o carro, fechar a porta e deixar o motor a noite inteira ligado. Por isso que às vezes você até percebe que as pessoas que tomam esses medicamentos acordam de uma maneira pesada. Ítalo, eu dormi 8 horas, mas não estou bem. Eu estou cansado. Se eu pudesse, ainda ficava aqui na cama até a hora que Deus quisesse. Por quê? Porque ela dormiu, mas não restaurou. Ela simplesmente desligou, mas não entrou em sono profundo. Esse é o problema dos medicamentos controlados para as pessoas dormirem, né? Eles têm um efeito antifisiológico. Vivendo e aprendendo, né? Aprendendo, Leda Nagli. Qual seria o seu conselho de ouro? De tudo que você falou, o que é, assim, imprescindível? Dormir bem, comer bem, o exercício, o estresse, controlar o estresse, o quê? Olha, se eu pudesse definir o conceito mais importante aqui para nós conquistarmos uma boa qualidade de saúde, aprender a dormir. Mas olha, eu não tenho a menor dúvida disso. Dormir é base para uma vida saudável. É tão importante que deveria ser ensinado para todos os pacientes. Dormir. O resto a gente vai conquistando com o tempo. Até porque, quando você passa a dormir bem, você passa a descobrir que você vai precisar de muito menos medicamentos do que você imaginou. Uma quantidade imensa de doenças pode desaparecer da sua vida, potencialmente, quando você aprender a dormir. Então, deixaria aqui essa mensagem. 1, dormir. 2, comer certo. 3, manter seus hormônios em equilíbrio. 4, exercitar-se. E o resto vem por consequência. Tá certo. Estava com saudade de conversar com você. Oh, Muito obrigada. é sempre uma honra imensa estar aqui com você e eu Muito espero que bom. esses momentos possam contribuir de alguma forma para que as pessoas façam sim uma autoavaliação de saúde e entendam que saúde depende muito mais de escolhas do que do médico ou do que de uma farmácia que está próxima à sua casa. Prazer enorme, minha querida. Tá? Que Deus lhe abençoe fartamente. Muito
e que nos Obrigada. encontremos em outras esquinas aí da vida. Tá certo. Desculpe eu ter atrapalhado seu sono hoje. Ah, por você, eu durmo até mais tarde, olha só. Um grande Beijo no beijo. coração. Tchau, Abraço querido. forte. Até a Tchau, tchau. próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele há de querer. Ele há de querer. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.